Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu venho aqui passar mais uma aula da Golden School Brasil. Eu sou Sofia, sou instrutora e hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante que é um assunto de oratória. Para os alunos, tanto da diplomacia interpessoal, para os alunos dos cursos ligados à terapia de cores, para alunos ligados à administração do tempo, essa aula ela é bastante importante. Hoje nós temos vários efeitos sobre dar palestras e desenvolver uma oratória decente, um comportamento corporal decente e uma série de outras situações. E nós ainda temos um outro fator muito importante, que é a videoconferência, a audioconferência. São fatores muito importantes, cada vez mais presentes na nossa vida. Mas nesse momento estamos passando pela pandemia e tudo está acontecendo virtualmente. Existem ainda muitas pessoas brilhantes que estão tendo grande dificuldade para lidar com o ambiente virtual. São pessoas que lidam muito bem com os aplicativos de Telegram, WhatsApp, mas estão com muita dificuldade para lidar com a questão das videoconferências, audioconferências, escolas com palestras virtuais. Quando você convida uma pessoa para dar uma palestra e você diz que a palestra é uma audioconferência, uma audiopalestra, ela às vezes recua, né? Então, dentro de tudo isso, muitos e muitos psicólogos estão desenvolvendo técnicas um pouco mais direcionadas a isso. E nós vamos falar sobre isso para focar sobre as nossas aulas na Golden School Brasil, que é uma escola no futuro, é uma escola onde o aluno que entra para fazer os cursos na Golden School não é porque ele quer, mas ele, depois que ele tem o desejo de querer estudar, ele vai fazer algumas avaliações para ver se ele vai se adaptar ao nosso método, que é o Golden Work. Nem todas as pessoas conseguem se adaptar a esse método, porque é um método de alta performance. Se você não quer desenvolver em plenitude toda a sua capacidade, você com certeza vai ter dificuldade de ser um aluno Golden School. Daí você escolhe uma escola mediana. Bom, como dar uma palestra, né? Primeiro de tudo, para você dar uma palestra, você ser convidado para uma palestra, seja ela presencial, seja ela em videoconferência, audioconferência, significa que você domina um determinado assunto. E esse assunto ele tem sido de grande valia para você, para um ciclo de pessoas, e quem está te convidando está assinando embaixo que você realmente tem capacidade para passar aquela mensagem de forma clara, para que os ouvintes ou as pessoas que estiverem vislumbrando tudo aquilo sejam regados pela sua sabedoria. E aí as pessoas acabam tendo dor de barriga e tal, quando você não tem muito essa fluência. Na Golden School Brasil, nós temos treinamentos contínuos com os nossos alunos de oratória, para que eles treinem, né, a colocação vocal, para que eles possam treinar a postura, para que eles possam treinar toda e qualquer forma de se comunicar sem medo, desde que seja uma pessoa de qualquer parte do mundo, mas que ele tenha a capacidade da diplomacia interpessoal e para que ele obtenha um sucesso pacífico nessa comunicação. Falar em público, se você fala em público, se você fala bem com as pessoas que estão ao seu redor, falar em público é um passo a mais, onde você precisa ter um assunto que você domine, ou um assunto que você venha pesquisando, que você está ali propagando, né, de uma forma ordeira, honesta, de caráter, para que as pessoas sejam alimentadas por aquilo e para que ative naquelas pessoas o desejo de conhecer mais sobre aquele assunto. E o público que você quer passar aqui. Se você é convidado, geralmente quem convida diz, olha, é um público de 10 pessoas, um público de 100 pessoas, um público de 1000 pessoas. Não importa. Quando você começa a trabalhar com palestras, pode ser um público de 5 pessoas, de 10 pessoas, você aos poucos, você vai vendo, às vezes é muito mais fácil você falar para 200 pessoas do que para 5 pessoas. Certo? Dentro disso, se você tem todo esse treinamento, se você conhece o assunto, se você consegue lidar com essa comunicação, outros pontos são os menores males,
que no caso de transmissão, você precisa ter uma internet que possa fazer a transmissão. Você precisa, tanto presencial, audioconferência ou videoconferência, ter pontualidade, capacidade de lidar com os equipamentos ou alguém que te auxilie para isso, ser autêntico naquilo que você está falando, fazer todo um roteiro, e um roteiro plano A, plano B, porque tudo nessa vida é transitório, e treinar. Treinar diante do espelho, falar para sua esposa, falar para os seus pets, fazer treinamento daquele assunto se você não estiver muito seguro daquilo. Hoje, nos celulares, a gente tem a capacitação de gravadores, gravar o assunto, gravar, se apresentar, ouvir como está a postura da sua voz, no caso, se você só for falar. Determinar ali, olha, eu vou falar 20 minutos, vou abrir depois para perguntas e depois você fazer o fechamento. Vai ter um mediador? Essa palestra vai ter um mediador? Quem é esse mediador? É a pessoa que me convidou ou é uma terceira pessoa? Eu preciso ter um contato, né? Comunicar-me com essa pessoa para ter uma sincronia disso. É muito importante fazer isso, tá? Saber qual é o público que vai te ouvir. Se é um público misto, se é um público universitário, se é um público de um curso específico que precisa saber sobre esse assunto, porque dessa forma você vai estar preparado para uma série de questões, para que você contribua com o desenvolvimento pessoal e que você também se desenvolva. Cada palestra que a gente dá é um ponto positivo a mais para a nossa vida profissional, né? E dentro desse parecer, são esses os pontos mais importantes. Qual é o público? Ah, é uma audioconferência? Ok. Envie logo uma foto para que as pessoas saibam a sua foto, quem é você. Faça um breve currículo, entende? Faça as coisas e qualifique você como uma pessoa decente, uma pessoa digna. Deixe o seu contato, ou seja de e-mail, ou seja um contato telefônico. Por que isso? Porque isso tudo engrandece o seu trabalho, a sua qualificação profissional, né? E também outras coisas são bem importantes, que é organizar o seu raciocínio e buscar ver se o seu raciocínio vai chegar até aquelas pessoas. Veja no seu assunto o que é que você pode comparar que vai bater na realidade daquele público. Isso também vai trazer à tona uma atenção maior. Nada pior do que você chegar num lugar para dar uma palestra, seja ela virtual ou presencial, nesse caso do exemplo que eu vou dar, se for uma palestra presencial, onde 90% das pessoas estarão, a hora que você entrar no palco, estarão ali com o telefone celular em mãos, passando ainda mensagens para familiares, ou conversando com outras pessoas, ou assistindo um vídeo engraçado. Então, estar sempre preparado para esse tipo de público, para quando você iniciar a sua fala, que você tenha a atenção dessas pessoas e faça a retenção dessa atenção. É sempre importante trabalhar o seu tom de voz justamente para isso. Não um tom muito elevado, nem baixo demais, mas que você tenha uma equiparação de tom de voz onde as pessoas possam perceber. E que você tenha um manejo educado para que as pessoas percebam que você não está ali por um acaso e que você está levando uma bagagem de um material, de um assunto, para que elas possam enriquecer as suas mentes e os seus conhecimentos. Isso é sempre muito importante colocar e pautar. Outra coisa, trabalhar a emoção das pessoas. Quando você chama a atenção de um público, seja esse público uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas ou 100 mil pessoas, trabalhe a emoção dessas pessoas. Estude que tipo de público vai assistir a sua palestra. Qual é o tipo de público que pode ser tocado pelo assunto que você vai falar. E qual é a realidade que você pode envolver ali, que pode tocar profundamente a alma delas, a ponto delas poderem se transportar para o mundo onde você está construindo todo aquele assunto, elevando todo o conhecimento dessa pessoa. E saber fazer uma boa finalização. Não tenha medo das questões contra que você possa vir a ter. Toda pessoa, quando é convidado para fazer uma audioconferência, uma palestra, ele é ali, através de um mediador, todo aquele público, ele é conduzido a prestar atenção. Ele é conduzido a ser educado porque é um visitante que está chegando. E o palestrante, como visitante, como convidado, ele também tem por mérito evitar assuntos que venham trazer problemas diplomáticos, interpessoais, né? Para que ele leve o assunto, leve com suavidade e coloque as pessoas filosoficamente a pensar. Não existe essa coisa de você falar, eu sou o melhor palestrante do mundo e eu nunca vou errar. Todo palestrante erra. O importante é você saber lidar
com algum erro. Se for muito grotesco o erro, peça desculpa à sua plateia, tire dali algumas risadas e manda ver e volta para a estrada. Continue o seu tema, enriqueça, busque através daquela coisa engraçada que aconteceu, trazer mais e mais a atenção das pessoas e toque na alma delas. Isso é uma das coisas mais importantes. Então, dentro desse parecer, nunca tenha medo de falar em público, porque todas as pessoas são capazes de comunicar. Ok, pessoal? Um grande abraço para vocês e sucesso nas suas palestras.